Nós vamos estudar agora sobre uma cláusula, né, que é possível colocar no select, que faz o agrupamento. Então a cláusula é group by, né? E eu vou partir de um exemplo para a gente ir comentando a respeito, pois não é tão simples de fazer agrupamentos, porque eu tenho que conciliar o que eu estou pedindo com o agrupamento que eu estou solicitando. E se isso não fizer sentido, o meu select não funciona. Então, inicialmente, ó, eu vou selecionar do nosso banco de dados lojinha, né? Vou trabalhar um pouco com a tabela pessoa. A pessoa está ligada à cidade. Então, vou fazer aqui, ó. Mandei buscar todas as pessoas cadastradas. Olhando para esses dados, eu percebo que eu tenho pessoas aqui, ó. Tenho uma, duas, três pessoas que são da cidade número um. Da cidade número 2 eu tenho uma pessoa e da cidade número 3 eu tenho uma pessoa. E aí a minha primeira pergunta, né, que eu quero que o gerenciador de banco de dados responda, é assim: quantas pessoas são de quais cidades? Então eu quero saber o nome da cidade e quantas pessoas tem nessa cidade. E aí eu vou montar o select de acordo com a minha pergunta. Então a parte mais complicada é fazer a pergunta, né? É perceber nos dados o que pode ser agrupado e daí pedir para que ele faça, né? Então fazer a pergunta é muito mais complicado. Olha só, eu montei a consulta da seguinte maneira: conte as pessoas, né? Então contar é uma função de agregação, então vai permitir o grupo. Então conte as pessoas e dê o nome de quantidade, né? Quantas pessoas? Posso colocar assim: quantas pessoas? Então, isso é o título que vai aparecer na minha coluna. Então, quantas pessoas, conte quantas pessoas, e me mostre o nome da cidade. Então, o que ele vai mostrar? Quantas pessoas tem em cada cidade. Aí, de onde vêm essas informações? Da tabela pessoa, porque eu vou contar na tabela pessoa, e vou pegar o nome da cidade na tabela cidade. Aí eu tenho que igualar a chave primária e a chave estrangeira, isso não muda o critério, né? Então, se eu estou trabalhando com mais de uma tabela, eu tenho que igualar chave primária e chave estrangeira. E aí eu vou dizer, agrupado pelo ID da cidade. Bem, vamos executar agora esta consulta. Então, aqui executa somente o que está sob o cursor. E eu vou ter a seguinte resposta. Ó, 3 pessoas são de Campo Mourão, das que estão cadastradas, né? Uma é de Araruna e uma é de Tarumã. Então, aqui eu obtive a resposta que eu queria àquela pergunta inicial. Quantas pessoas são de cada cidade? Então, eu selecionei, mandei contar e mandei agrupar por cidade. Aí eu, observando os dados de novo, ó, vou novamente pedir para listar todos os dados. Observando os dados, e depois de um pequeno ajuste, né, para que o meu exemplo fizesse sentido, eu coloquei uma, duas, três pessoas que são nascidas no mês de novembro, no mês 11, né? E aí eu quero contar isso também. Então eu quero contar quantas pessoas são nascidas no mês 11. E aí vamos lá. Eu pedi para pegar aqui o número do mês, então ele vai olhar nesta data e vai me separar só o número 11. Número 11 e contar as pessoas, né? Aqui eu dei o nome de quantidade para a coluna, então a contagem vai se chamar quantidade, mês e quantidade. E aqui eu estou trabalhando apenas com a tabela pessoa, apenas pessoa, não preciso buscar dados de outras tabelas. E aí eu faço agrupado por mês que estiver lá na data de nascimento. Então, novamente, a dificuldade aqui é pensar o que eu quero. Bem, eu quero agrupar dados, mas qual critério aqui é agrupável? Por exemplo, se eu tentasse fazer esse agrupamento por CPF, não faria sentido algum, porque eu não tenho coincidências aqui. Eu preciso saber das coincidências para daí conseguir agrupar os dados. Ó. O que são coincidências? O mesmo mês, a mesma cidade, e é isso que eu tenho que levar em conta na hora que eu estiver pensando nos agrupamentos. Né? Então tá, executando esta consulta, eu tenho, ó, no mês 11, são 3 pessoas cadastradas. No mês 12, eu tenho uma pessoa cadastrada. No mês 1, eu tenho uma pessoa cadastrada. Então, o Group By, ele é uma ferramenta bastante poderosa, né? Uma cláusula bastante poderosa, mas requer um certo cuidado na hora de fazer o select. Então, vocês primeiro têm que achar condições de agrupamento nas entidades, nas tabelas, pode ser uma ou mais tabelas, e depois é que vocês vão compor o comando para selecionar esses dados. Pode ser contar, pode ser somar, enfim, normalmente está associado a uma função agregadora. E é isso sobre o Group By.